Ele usou a própria fortuna para se disfarçar de mendigo. Queria provar que a bondade já não existia, que o mundo era um lugar frio e vazio, mas a única pessoa que o ajudou foi a mulher que ele havia abandonado há anos, e o que ela fez depois disso o faria chorar como uma criança. Era uma quarta-feira de sol forte na Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, mas o brilho do sol não conseguia aquecer a alma de Eduardo. Aos 48 anos, ele era um dos homens mais ricos do país. Dono de um conglomerado de tecnologia, ele tinha mansões, jatinhos e um império que valia bilhões. Mas por trás de toda a sua riqueza, havia um homem profundamente amargo e solitário. Há 10 anos, ele havia abandonado tudo em nome do sucesso. Deixou sua cidade natal, sua família, seus amigos e, principalmente, Ana, a mulher que ele amava. Em sua ambição cega, ele a trocou por uma oportunidade de negócio, uma decisão que o assombraria por toda a sua vida. Agora, com o mundo aos seus pés, ele se sentia um rei em um castelo de areia, cercado de pessoas que só o queriam por seu dinheiro. Em sua paranoia, ele decidiu fazer um teste final para a humanidade, uma experiência para provar que a bondade genuína não existia mais. Ele passou semanas planejando sua transformação. Trocou seus ternos Armani por roupas velhas, sujas e esfarrapadas. Escondeu o relógio suíço e enfiou a mão em um balde de graxa para sujar os dedos e as unhas. Cortou o cabelo e a barba em casa, de forma descuidada, e com a ajuda de um maquiador profissional, fez feridas e machucados falsos em seu rosto, dando a si mesmo uma aparência de quem havia passado noites nas ruas. Em sua carteira, ele carregava milhões em dinheiro, mas em seu coração, ele estava vazio. Ele se sentou na calçada, em frente a um dos arranha-céus que ele mesmo ajudou a construir, e observou. As pessoas passavam, olhavam para ele com nojo, desviavam o olhar. Uma jovem com um fone de ouvido passou e o ignorou. Um empresário bem vestido o olhou de cima a baixo com desprezo e seguiu em frente. Um grupo de adolescentes riu e o chamou de mendigo nojento. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza, mas também de satisfação. A humanidade estava provando o seu ponto. Ele passou o dia inteiro ali, sentindo a fome, a sede e a indiferença. Ele, o homem que podia comprar qualquer coisa, estava se sentindo invisível pela primeira vez em sua vida. A sua experiência estava sendo um sucesso. Ele havia provado que o mundo era um lugar frio e sem compaixão. Quando a noite começou a cair e a fome se tornou insuportável, ele pensou em desistir. Ele estava prestes a se levantar e ir para um hotel de luxo quando uma mulher se aproximou. Ela não o olhou com nojo, nem com desprezo. Ela tinha um olhar de compaixão que ele não via há anos. Ela se agachou e o cheiro de lavanda e flores que ela usava invadiu seus sentidos. Ela tirou da sacola um sanduíche de pão integral e um suco de caixinha. "Oi", ela disse com uma voz suave e cheia de carinho. "Eu sei que não é muito, mas pode te ajudar." Eduardo olhou para ela, para o sanduíche e para o suco. Ele, o homem que podia ter o que quisesse, estava sendo ajudado por uma desconhecida. Mas a voz dela, o cheiro dela, o olhar dela, tudo nela parecia tão familiar. Ele pegou o sanduíche e a mão dela tocou a dele. A ponta dos seus dedos estavam frias, mas o toque era quente, familiar, e fez com que o coração de Eduardo batesse mais forte. Ele olhou para o rosto dela, para os seus olhos, para o seu sorriso e o mundo parou. Ele sabia quem era ela. Era Ana, a mulher que ele havia abandonado. Ela não o reconheceu. Seus olhos, que antes o olhavam com amor, agora o olhavam com compaixão. Ela pensou que ele era um desconhecido. Ele sentiu o peito apertar, uma dor que era mais forte do que a fome, mais dolorosa do que a solidão. A mulher que ele havia abandonado estava ali, o ajudando, sem saber que era ele. E ele, o homem que tinha tudo, sentiu-se como um nada. Ela se levantou, deu um último sorriso e disse: "Se cuida." Eduardo não conseguiu responder.
Ele estava em choque. A mulher que ele havia trocado por dinheiro estava ali, lhe dando um sanduíche e um suco. Ele não podia acreditar. E ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O que será que Eduardo vai fazer? Ele vai se revelar para Ana? E qual o segredo por trás do abandono? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história chocante. Se você estivesse no lugar de Eduardo, o que você faria? Comente aqui embaixo. Ana se foi, mas o perfume de lavanda e o calor de seu toque ficaram. Eduardo, ainda sentado na calçada fria, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele, o homem que havia construído um império sobre a lógica e o cálculo, estava desarmado por um sanduíche de pão integral e um suco de caixinha. O sabor da comida em sua boca era o sabor amargo da sua própria hipocrisia. Ele havia montado um teste para provar a falta de bondade no mundo, e a única pessoa que passou no teste com louvor foi a mesma que ele havia traído em nome da fortuna. O peso de sua decisão de 10 anos atrás desabou sobre ele com uma força esmagadora. Eduardo sentiu uma vontade incontrolável de se levantar, de correr atrás dela, de gritar seu nome e dizer que era ele, de rasgar as roupas e mostrar a verdade. Mas a vergonha o paralisou. Ele, em sua forma mais vulnerável, estava diante da mulher que ele feriu, e ela o via apenas como um desconhecido necessitado. A compaixão em seus olhos era o maior julgamento que ele poderia receber. Ele esperou, o coração batendo forte no peito, até que o impacto do encontro passou. Ele se levantou devagar, sentindo as dores do corpo que não estava acostumado a dormir no chão, e decidiu que não podia simplesmente ir embora. Ele precisava saber. Precisava ver a vida que ela tinha construído, a vida que ele havia abandonado. Eduardo, o magnata da tecnologia, se tornou um stalker, seguindo Ana a uma distância segura, com a mesma determinação que usava para fechar grandes negócios. Ele a viu pegar um ônibus, e sua mente calculista ficou impressionada. Por que uma mulher com tanta bondade e luz não tinha um carro? Por que ela estava voltando para casa em um ônibus lotado depois de um dia de trabalho? A viagem de ônibus foi longa, o trânsito de São Paulo estava parado. Eduardo, que sempre estava em um helicóptero ou em um carro de luxo, sentiu o desconforto e o cansaço. Ele a viu descer em um bairro simples, com casas antigas, e seu coração doeu. Ela não vivia em um condomínio fechado, não andava com roupas de marca, não tinha a vida que ele havia imaginado. Ela morava em uma casa de 2 andares, com um jardim pequeno, mas bem cuidado, e com uma bicicleta enferrujada na frente. Quando ela abriu a porta, uma menina de uns 8 anos, com um sorriso radiante, correu para abraçá-la. A cena foi um soco no estômago de Eduardo. Uma filha. Ela tinha uma filha. E o pai da menina era... Ele não sabia. O ciúme e a dor o invadiram. Ele havia perdido a chance de ter uma família, de ter uma vida simples e feliz. Ele havia trocado a paz por um império vazio. Ele se escondeu atrás de uma árvore, observando a cena, e sentiu uma pontada de tristeza. Ele viu Ana preparar o jantar para a filha, ajudá-la a fazer a lição de casa, e o seu coração se encheu de um sentimento que ele não sentia há anos: a saudade. No dia seguinte, ele voltou para o mesmo lugar. Ele não queria mais provar um ponto. Ele queria vê-la. Ele a viu sair de casa com a mesma sacola e se dirigiu para um hospital infantil. Ela era voluntária. Ela passava suas horas vagas ajudando crianças doentes. Ele a viu brincar com os pequenos, contar histórias e sorrir para eles. Ele viu o olhar de gratidão nos olhos das crianças e o brilho em seus olhos. Aquele era o tipo de bondade que ele havia procurado e a havia encontrado na mulher que ele havia abandonado. Ele seguiu Ana para a sua vida, para a sua rotina, e cada passo que ele dava, ele descobria que ela era a mesma mulher de 10 anos atrás, mas com uma força e uma bondade que ele jamais poderia ter. Ele viu o seu coração de pedra se quebrar em 1000 pedaços. Uma noite, ele a seguiu até um café. Ela estava conversando com uma amiga. Eduardo se sentou em uma mesa longe para que ela não o visse.
Ele ouviu a conversa. Ana estava preocupada. Ela estava com problemas financeiros. Sua filha precisava de uma cirurgia e ela não tinha dinheiro suficiente. A amiga solidária tentou ajudá-la, mas Ana, com um sorriso triste, disse: Deus proverá. Eduardo sentiu uma raiva queimar em seu peito. Ele, que tinha bilhões, não podia fazer nada. Ele havia criado um mundo onde o dinheiro era tudo, mas naquele momento o dinheiro era inútil. Ele, em seu disfarce de mendigo, não podia se revelar. Ele não podia simplesmente dar a ela o dinheiro. A sua arrogância havia se transformado em uma prisão. Ele estava preso em sua própria armadagem. Mas uma ideia louca e perigosa, surgiu em sua mente. Ele precisava ajudar Ana. Ele precisava se redimir. Ele precisava fazer algo, mas precisava fazer isso sem que ela soubesse quem ele era. E foi naquele momento, olhando para o rosto da mulher que ele havia abandonado, que ele tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. O que será que Eduardo vai fazer para ajudar Ana? E como ele vai conseguir ajudá-la sem que ela saiba quem ele é? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história chocante. Se você tivesse no lugar de Eduardo, o que você faria? Comente aqui embaixo. A ideia que surgiu na mente de Eduardo era tão louca quanto seu disfarce, mas era a única que fazia sentido. Ele não podia simplesmente dar o dinheiro a Ana. Sua dignidade, a mesma que o havia impedido de aceitar esmola, jamais permitiria que ela aceitasse uma fortuna de um mendigo. Ele precisava ser um benfeitor anônimo, um anjo da guarda disfarçado. E para isso, ele usaria a única coisa que realmente possuía: seu poder. Naquela noite, ele se escondeu em um beco, tirou um telefone pré-pago velho de seu bolso e fez a única ligação que poderia mudar o jogo. O outro lado da linha era de Pedro, seu braço direito, um homem leal que conhecia cada segredo de seu império. Pedro atendeu com a voz cansada. Eduardo, é 1 da manhã, onde você está? Eduardo não respondeu. Sua voz, que estava rouca e suja pela falta de uso, disse apenas: Pedro, ouça com atenção. Não faça perguntas. Faça exatamente o que eu mandar. A voz firme de Eduardo, mesmo com a aparência de mendigo, ainda tinha o peso de um bilionário. Pedro, do outro lado da linha, se calou e ouviu. Eduardo, com sua mente analítica, desenhou um plano. Pedro deveria criar uma ONG de fachada, um projeto social para ajudar mulheres a se reinserirem no mercado de trabalho. O nome seria Oportunidade Agora. O objetivo? Oferecer uma bolsa de estudos para mulheres que se destacavam em seus respectivos trabalhos, e o prêmio que seria entregue na cerimônia de premiação seria de exatos R$300 mil, a quantia que Ana precisava para a cirurgia de sua filha. Eduardo deu a Pedro os detalhes da vida de Ana, sua rotina, o nome de sua filha, a dificuldade financeira que ela estava passando. Pedro, que conhecia Eduardo há anos, sabia que ele era um homem de negócios, mas jamais o havia visto tão determinado. Sem questionar, ele se prontificou a executar o plano. Eduardo, por que você está me pedindo para fazer isso? E por que você está me ligando de um telefone pré-pago? A voz de Pedro estava cheia de preocupação. Eduardo suspirou e disse em voz baixa: Você não entenderia, Pedro. Apenas faça. E me ligue quando a cerimônia for marcada. E com isso, ele desligou o telefone. As semanas que se seguiram foram uma tortura para Eduardo. Ele continuou seu disfarce, mas agora com um propósito. Ele observava a vida de Ana de longe, como um anjo da guarda que ninguém podia ver. Ele a via saindo de casa, indo para o trabalho, ajudando sua filha. Ele viu a luta em seus olhos, a força de uma mãe que fazia o impossível por seu filho. E cada vez que ele a via, a dor de sua traição se intensificava, mas a esperança de sua redenção se tornava maior. Ele via Pedro trabalhando em seu plano, a ONG se tornando real, os anúncios de publicidade nos jornais, o site sendo criado, e tudo isso por causa de um sanduíche de pão integral e um suco de caixinha. O destino de Ana estava nas mãos de Eduardo. Ele estava prestes a pagar a dívida que ele sentia que tinha com ela. Finalmente,
A ligação que ele esperava chegou. Pedro ligou, sua voz cheia de excitação. Eduardo, conseguimos! A ONG já é real e a cerimônia de premiação foi marcada. Ana foi selecionada como a primeira candidata. A história dela comoveu a todos e ela é a favorita para o prêmio. Eduardo sentiu uma pontada de alívio, de alegria, de uma emoção que ele não sentia há anos. Ele não podia acreditar que sua ideia louca havia funcionado. Ele estava a um passo de conseguir a sua redenção. A noite da cerimônia chegou. Eduardo, em seu disfarce, se escondeu em uma esquina, observando a entrada do teatro, onde a cerimônia seria realizada. Ele viu Ana chegar, com um vestido simples, mas com um sorriso que iluminava a rua. A filha dela, com um vestido de princesa, estava ao seu lado. Eduardo sentiu uma pontada de orgulho. Ele estava fazendo o certo. Ele observou a cerimônia de longe. Viu Ana subir ao palco, receber o cheque de R$300 mil e dar um discurso emocionado. Eu quero agradecer a essa ONG e a todos que me ajudaram. Eu não sei quem vocês são, mas vocês me deram a chance de salvar a vida da minha filha. E por isso, eu sou eternamente grata. As palavras de Ana eram a música mais doce que Eduardo já havia ouvido. Ele sentiu o coração se encher de uma alegria que ele nunca havia sentido. Ele havia conseguido. Ele havia se redimido. Ele estava prestes a se levantar e ir embora quando o inesperado aconteceu. O apresentador, com um sorriso, disse: E agora temos uma surpresa. A nossa primeira premiada quer fazer um apelo. Ela quer encontrar o mendigo que a ajudou para que ela possa dar o prêmio de honra a ele. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ana estava procurando por ele. Ele estava a um passo de sua redenção, mas agora ele estava prestes a ser descoberto. O que será que Eduardo vai fazer? E como a sua história vai terminar? O pedido de Ana foi como um raio que caiu do céu azul. Eduardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele, que havia planejado cada passo para ser um fantasma, estava prestes a se tornar o centro de um espetáculo. A equipe de reportagem se aglomerou ao redor de Ana, e a história da mulher que queria dividir sua vitória com o mendigo que a inspirou se espalhou como um incêndio nas redes sociais. Por favor, se ele estiver me ouvindo, eu quero agradecê-lo. Eu quero dar a ele o meu prêmio de honra. Ele é a prova de que a bondade ainda existe, Ana disse, com lágrimas nos olhos. As palavras dela eram um soco no estômago de Eduardo. Ele não queria honra, não queria prêmio. Ele só queria se redimir em silêncio. A sua mentira, que antes era uma armadilha para os outros, agora era uma prisão para ele mesmo. Eduardo não tinha para onde ir. Ele se sentiu encurralado. Ele tentou fugir, mas a sua imagem já estava em todos os jornais, em todas as televisões. As pessoas, em sua busca pela história, o procuravam por toda a cidade. Pedro, o seu braço direito, ligou para ele com a voz cheia de pânico. Eduardo, o que é isso? O que está acontecendo? Todo mundo está procurando por você. Eu estou tentando dar a sua localização, mas eles não acreditam que você é o mendigo. Eduardo, com a voz rouca, disse apenas: Não faça nada, Pedro. É a minha hora de pagar a minha dívida. Ele desligou o telefone e caminhou sem rumo pelas ruas de São Paulo, sentindo o medo e a vergonha que o dominavam. A busca por ele durou dias. As pessoas se mobilizaram, a imprensa criou uma comoção, e Ana, com sua determinação, não desistia de procurá-lo. Ela foi até a Avenida Faria Lima, no mesmo lugar em que o encontrou, com a esperança de reencontrá-lo. Eduardo, que estava se escondendo em um beco, a viu de longe. Ela estava com a filha e a menina, com um olhar de esperança, segurava um cartaz com a sua foto. Ele sentiu o coração se quebrar. Ele não aguentava mais. Ele não podia mais se esconder. Ele tinha que enfrentar a sua verdade. Ele saiu do beco e caminhou lentamente em direção a ela. Ana, que estava prestes a ir embora, o viu. Ela não o reconheceu, mas o seu coração sentiu a presença dele. Ela olhou para ele e a primeira coisa que ela fez foi sorrir. Oi, ela disse, a voz cheia de esperança. Eu sabia que ia te encontrar. Meu nome é Ana
E eu queria te agradecer por ter me ajudado. Eduardo, com o coração na garganta, não conseguiu falar. Ele estava paralisado. Ele a olhou para o seu sorriso, para os seus olhos, para a sua alma. Ele sentiu a garganta apertar, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi chorar. Ele se agachou e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ana, assustada, se agachou ao seu lado. "O que foi? Você está bem?" ela perguntou. Eduardo, entre as lágrimas, disse: "Não sou um mendigo, Ana. Eu sou o Eduardo, o homem que te abandonou, aquele que te trocou por dinheiro, o homem que te feriu." A voz dele era um sussurro, mas as palavras eram como um golpe. Ana ficou em choque. O sorriso em seu rosto desapareceu e uma expressão de incredulidade se instalou. Ela o olhou para o seu rosto sujo, para suas roupas esfarrapadas e para seus olhos cheios de tristeza. Ela percebeu que a pessoa que a havia ajudado era a mesma que a havia machucado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer palavra. Eduardo, com a cabeça baixa, esperou o seu julgamento. Ele esperou a raiva, o ódio, a dor, mas o que ele recebeu foi a compaixão. Ana, com lágrimas nos olhos, pegou a mão dele e a segurou. "Eu te perdoo, Eduardo", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Eu te perdoo. Eu não sei o que você passou para se tornar o que se tornou, mas eu te perdoo, e eu fico feliz que você tenha se encontrado." Eduardo, com o coração na garganta, olhou para ela, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi abraçá-la. Ele a abraçou forte, como se a vida dele dependesse disso. Ele havia procurado a bondade em todos os lugares, mas a havia encontrado na única pessoa que ele havia machucado. A sua redenção não foi o dinheiro que ele deu a ela, mas o perdão que ele recebeu. O mendigo que era rico se tornou um homem, e a mulher, que não tinha nada, se tornou a mais rica de todas. E essa, ele sabia, era a verdadeira história. Essa história nos mostra que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que você tem, mas no coração que você usa para amar, para ajudar, para perdoar. O que você faria se estivesse no lugar de Eduardo? Você perdoaria? Deixe seu like, curta e se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes.